adivinhar e recalçasse as botinas, sem afastar as mãos de cima da mesa e sem dar indício do trabalho que executava, operando desse modo. Oxum. O Sr. Oxum estudou por muito tempo essas manifestações. Leamos o seu testemunho. Há 5 anos que estou familiarizado com o fenômeno da psicografia. Observei-o em grande número de casos, seja com psiquistas conhecidos do público, seja com senhoras ou cavalheiros que possuíam o dom de produzi-lo. No curso das minhas observações, vi psicografias obtidas dentro de caixas fechadas, escrita direta, num papel escrupulosamente marcado e colocado embaixo da mesa, na sombra, num papel seguro debaixo do meu cotovelo ou coberto pela minha mão, num papel encerrado em invólucro lacrado e sobre lousas presas umas às outras. O eminente professor da Faculdade de Oxford confirma a observação do Barão de Gudenstubbe, no que se refere ao emprego do lápis, que não é sempre utilizado pelos espíritos. Achava-me na casa de um amigo íntimo, com mais 3 pessoas. O papel, cuidadosamente marcado com as minhas iniciais, foi posto no chão com um lápis preto comum. Um de nós, sentindo o lápis junto de seus sapatos, assentou o pé sobre ele e assim o conservou preso até o fim da sessão. Entretanto, a escrita apareceu no papel e procuramos saber como isso se fizera, certos de que o lápis não fora utilizado. O papel continha os sinais e não havia sido afastado do lugar. Repetimos a experiência na mesma semana, e secretamente concebi um meio de esclarecer a coisa. Levei um lápis verde brilhante e, sem que os outros o vissem, coloquei-o em substituição ao lápis preto, conservando meu pé sobre ele durante todo o tempo. Quando examinamos o papel, vimos que a escrita, composta de ligeiras garatujas, era de uma cor verde. O lápis tinha, pois, sido utilizado de um modo para mim desconhecido. Creio que esse caso é frequente e que as escritas são produzidas por alguma outra substância que não seja a do lápis. Zollner. Eis 2 observações de Zollner sobre o mesmo assunto. Na tarde seguinte, sexta-feira, 16 de novembro de 1877, coloquei uma mesa de jogo e 4 cadeiras em uma sala onde Slade ainda não havia entrado. Depois que Fechner, o professor Browne, Slade, o médium, e eu colocamos nossas mãos entrelaçadas sobre a mesa, ouviram-se pancadas no móvel. Eu tinha comprado uma lousa, que marcamos, um fragmento de lápis foi sobre ela colocado, e Slade pôs a lousa parcialmente sob a beira da mesa. Minha faca foi subitamente projetada à altura de um pé e depois caiu sobre a mesa. Repetindo-se a experiência, verificamos que o fragmento de lápis, cuja posição havia sido assinalada, estava no mesmo lugar. A lousa dupla, depois de bem limpa e munida internamente de um pedaço de lápis, foi, então, por Slade sustentada sobre a cabeça do professor Browne. Ouviu-se o ruído do lápis e, quando se abriu a lousa, nela foram encontradas diversas linhas de escrita. Vimos que, em casa de Zollner, um forte biombo de madeira foi despedaçado pelos espíritos. O ilustre astrônomo perguntou a Slade o que isso significava. Slade respondeu que esse fenômeno às vezes se dava em sua presença. Enquanto este falava, conservando-se de pé, colocou um pedaço de lápis na superfície polida da mesa, cobriu-o com uma lousa e, quando Slade a virou, aí se puderam ler as seguintes palavras em inglês: não era nossa intenção causar-vos prejuízo, perdoai-nos o que sucedeu. A produção da escrita, nessas condições, fez-se enquanto as 2 mãos de Slade estavam imóveis. O Dr. Gibier. O estudo da escrita direta foi recomeçado na França por um sábio, o Dr. Gibier, e aí encontramos o mesmo médium Slade servindo de intermediário dos espíritos. Eis o testemunho do Dr. Gibier. Vimos, por mais de 100 vezes, caracteres, desenhos, linhas e mesmo frases inteiras produzirem-se, por meio de leve contacto de mãos, em lousas que Slade segurava, e mesmo entre 2 lousas com as quais ele não tinha contacto algum, e que tínhamos comprado em uma papelaria de Paris e marcado com a nossa assinatura. Em todas as nossas experiências de escrita, examinamos atentamente as lousas antes da operação e, na maioria dos casos,
Estas eram de nossa propriedade. Quando a escrita se produzia numa única lousa, era, geralmente, sob a superfície da mesa, junto à qual nos achávamos. Não perdíamos de vista nem a lousa nem os dedos de Slade, e nós mesmos éramos, muitas vezes, que sobre ela colocávamos o lápis. Nunca, porém, conseguimos ver este mover-se. Víamos a lousa ondular ligeiramente, como que sob a pressão do escrevente invisível. Mas, desde que olhávamos para o espaço que a separava da parte inferior da mesa, o lápis caía sobre a lousa e o ruído da escrita cessava. Logo, porém, que a lousa era aplicada contra a mesa, ouvíamos de novo o ranger do lápis traçando a escrita. Citemos um dos fatos observados por esse doutor. Esta experiência efetuou-se em minha casa, na sala de jantar, onde Slade entrava pela primeira vez, a 27 de maio de 1886, às 21 horas. Achavam-se ao todo presentes 5 pessoas, sendo 2 da minha família, um amigo, Slade e eu. Tomando uma das minhas lousas, bem limpa de um e outro lado, perguntei a Slade se ele poderia obter uma palavra que eu escrevesse sem conhecimento seu. À vista de sua resposta afirmativa, escrevi na minha lousa, evitando completamente a vista de Slade, e este, sem olhar para ela, colocou-as sob o beiral da mesa, de modo a deixar que, em parte, ela fosse visível, vendo nós. Portanto, toda a mão direita de Slade, enquanto a esquerda estava juntamente com as nossas sobremesa. 10 segundos não se tinham ainda passado, e a lousa me foi restituída com estas palavras: Louis is not here. Luiz não está aqui. No lado oposto eu tinha escrito a palavra Luiz. Na América. O que o Dr. Gebier não viu, isto é, o lápis escrever por si só, o professor Eliot Cois verificou com grande admiração. 43. Há pouco tempo ainda, disse ele, ser-me-ia difícil acreditar que eu pudesse ser o autor de tal história. Entretanto, eu não poderia ser infiel às minhas convicções sem destruir a minha integridade intelectual, e não posso calar-me diante de tais fatos, sem dar motivo a que me acusem de covardia moral. Esse professor conta que, achando-se na cidade de São Francisco, em outubro de 1891, foi, em companhia de sua mulher, na sexta-feira, 6 de outubro, à casa de um médium, a senhora Mena Francis. Logo que ela despachou um visitante que nos tinha precedido, fez-nos entrar em um quarto dos fundos, exposto à claridade, onde o sol entrava abundantemente por uma única janela, junto à qual nos assentamos. A senhora Francis tomou uma cadeira baixa e confortável, minha mulher assentou-se em frente dela, e eu perto, entre as 2 damas, à direita da médium. Diante de nós achava-se uma pequena mesa de jogo com uma coberta ordinária, de pano. Sobre essa mesa, estavam 2 lousas delgadas, sem moldura, com 4 polegadas de comprimento e 6 de largura, um copo com água e uma esponja para limpar a lousa. A senhora Francis convidou-nos a examinar à vontade a mesa e seus acessórios. Nós o fizemos, e vimos que as coisas achavam-se como acabo de dizer. Tomou uma das lousas, pôs sobre ela um pedaço de lápis, de cerca de 1/3 de polegada de comprimento, e fê-la docemente passar para baixo da mesa, fora da nossa vista, agarrando-a por um canto com a mão, como faria qualquer pessoa que segurasse uma lousa ou outro objeto semelhante. A outra mão da médium achava-se sobre a mesa. Balançou-se um pouco na sua cadeira, enquanto os nossos olhos nela se fixavam, e perguntou com voz calma: os queridos espíritos quererão escrever? Estas palavras impressionaram desagradavelmente a minha consciência científica, porque, se havia coisa em que eu não acreditasse era realmente nos espíritos. Entretanto, não dei isso a perceber, e bem depressa ouvimos um ruído debaixo da mesa, semelhante ao de um lápis que escrevia. Era, com efeito, o que se estava passando, e podem julgar do meu assombro, quando a senhora Francis, como o ruído continuasse, retirou lentamente a lousa de debaixo da mesa e, então, ali, a descoberto, em plena vista,
Pude ver distintamente o lápis escrever por si só e acabar a última ou as duas últimas palavras de uma comunicação em muitas linhas, cobrindo quase toda a lousa. Minha mulher não viu isso, exatamente porque a mesa lhe interceptava a vista. É porém verdadeira descrição que faço. Para abreviar a minha narrativa, direi que o mesmo fato repetiu-se, pelo menos durante uma hora. Muitas vezes, as frases foram escritas por esse meio, e tanto eu quanto minha mulher observamos que algumas eram produzidas sem ninguém tocar no lápis. Muitas vezes a senhora Francis fez variar a experiência, conservando a lousa erguida no ar, acima da mesa, coberta por um lenço ou por um livro aberto, a fim de abrigá-la dos raios do sol, porém a escrita e o ruído produziam-se do mesmo modo. Posso garantir que as palavras não eram escritas ao acaso, pois formavam respostas claras e inteligentes às diversas perguntas que se formularam, constituindo, de certo modo, uma conversação ininterrupta e racional. Essas respostas referiam-se também, em parte, a pessoas, lugares e coisas acerca das quais, francamente falando, a senhora Francis achava-se numa ignorância completa. Além disso, essas respostas eram dadas como séries de comunicações vindas de espíritos de pessoas vivas ou mortas. Elas vinham, realmente, e a senhora Francis assim o acreditava. Entre essas personagens, a senhor Cois e eu verificamos que algumas eram nossas conhecidas, quando vivas, etc. Como se vê, os fatos verificam-se uns pelos outros, sucedem-se por toda parte e, apesar das observações mais minuciosas, não podem ser explorados nem pelo embuste nem pela trapaça. Observações. Até hoje, e veremos que sempre assim foi, as inteligências que se manifestam dizem ser as almas daqueles que viveram na Terra. Seja por meio da mesa, seja pela escrita, pela incorporação ou pela psicografia, a inteligência que se manifesta diz, invariavelmente, que foi um habitante do nosso mundo. Por que, pois, certos homens se obstinam em contestar essa afirmação? Supondo-se que os espíritas estejam em erro atribuindo essas manifestações aos espíritos, não será digno de nota que esse fenômeno se realize na América, na Inglaterra, na Alemanha, na França ou na Itália, que se apresente por toda parte como tendo a mesma causa, quaisquer que sejam os médiuns e os evocadores. Donde procederá essa unanimidade, se os espíritos não existem? Geralmente, admite-se que efeitos semelhantes tenham causas semelhantes. Por consequência, julgamos estar com a verdade atribuindo os fenômenos àqueles que se dizem seus autores, e isso é melhor que formularmos hipóteses, apoiando-nos sobre fatos não demonstrados e que nem mesmo têm o mérito de explicar todos os casos. Vimos o conde Douches obter, pela escrita direta, uma comunicação de sua mãe. O talhe era semelhante aos autógrafos deixados pela condessa. Que objeção apresentarão a esse fato? Que dirão, para darem uma explicação plausível, quando virem a escrita produzir-se sem o concurso do lápis? Sempre, e por toda parte, a inteligência manifesta-se com caracteres que não podem ser postos em dúvida. Quantos investigadores cuja consciência científica, de início desagradavelmente impressionada por um apelo feito aos espíritos, são depois abalados e transformados quando esses espíritos lhes dão testemunhos da sua presença. Prossigamos, pois, na nossa exposição, tratando de fenômenos ainda mais ostensivos, mais evidentes e tão afirmados e verificados como os precedentes, pois estamos certos de que, se a crença nos espíritos não se produzir com esses fatos, nunca será possível estabelecer-se a convicção com o testemunho de outrem. Capítulo 4. O Espiritismo Transcendental. Vamos assistir agora a experiências que estabelecem positivamente a existência real e objetiva dos espíritos, demonstrando que, em certas circunstâncias, pode-se constatar a sua presença com tanto rigor e pelos mesmos processos que vulgarmente são empregados quando se trata de uma pessoa viva. Podemos vê-los, tocá-los, fotografá-los, ouvi-los falar, em uma palavra, nos certificarmos por todos os meios possíveis de que, temporariamente, eles são tão vivos como os observadores. Esses fenômenos são chamados materializações.
Ainda que as narrações dessas experiências percam alguma coisa do seu caráter, por serem muito surpreendentes, é necessário que demonstremos até onde vai a ação dos espíritos sobre a matéria, a fim de fazermos saber que, em certos casos, eles têm o poder de agregá-la e desagregá-la por processos que ainda nos são desconhecidos e com uma rapidez quase elétrica. Desagregação da matéria. Apresentemos os fatos. Eles são mais eloquentes e persuasivos que a nossa humilde demonstração. Eis a narrativa de uma sessão em casa do Sr. Crocus. A senhorita Fox havia prometido dar uma sessão em minha casa. Enquanto eu a esperava, uma das minhas parentas e meus 2 filhos mais velhos, um de 14, e outro de 11 anos de idade, achavam-se na sala de jantar, onde se efetuaram sempre as sessões, ao passo que eu escrevia na minha biblioteca. Ouvindo soar a campainha, abri a porta. A senhorita Fox de conduzia logo à sala de jantar, porque ela me disse que, não podendo demorar-se muito, não subiria. Depôs sobre uma cadeira seu chapéu e seu chale. Dirigi-me, então, a meus filhos e disse-lhes que fossem para a biblioteca estudar as suas lições. Fechei sobre eles a porta à chave e, segundo o meu costume durante as sessões, pus a chave em meu bolso. Assentamo-nos, ficando a senhorita Fox à minha direita e a minha parente à esquerda. Bem depressa, recebemos uma mensagem alfabética pedindo-nos que apagássemos o gás. Isso feito, ficamos em completa obscuridade, durante a qual segurei com a minha mão as da senhorita Fox. Logo após, uma comunicação foi-nos dada, nos seguintes termos: vamos produzir uma manifestação que vos provará o nosso poder. Imediatamente depois, ouvimos o tinir de uma campainha, não estacionária, porém que vinha por todos os pontos da sala, ora junto à parede, ou num canto afastado, ora me tocando na cabeça e, depois, batendo no chão. Depois de assim se fazer ouvir, pelo menos durante 5 minutos, a campainha caiu sobre a mesa, perto das minhas mãos. Durante todo esse tempo nenhum de nós se moveu e as mãos da senhorita Fox conservaram-se perfeitamente tranquilas. Eu julgava que a campainha, que então tocara, não podia ser a minha, visto eu tê-la deixado na biblioteca. Pouco tempo antes da chegada da senhorita Fox, eu tinha precisado de um livro que se achava colocado num aparador, na biblioteca, e, encontrando a campainha sobre o livro, pula de lado. Esse incidente assegurou-me que ela estava na biblioteca. O gás iluminava bastante o corredor para o qual dava a porta da sala de jantar, de modo que não se podia abrir essa porta sem que a luz penetrasse na sala em que nos achávamos. Ademais, para abri-la, só existia uma chave, e essa, eu a conservara em meu bolso. Acendi uma vela. Não podia haver dúvida de que diante de mim, na mesa, estava uma campainha. Fui logo à biblioteca, e vi que a minha campainha não estava onde eu a deixara. Perguntei a meu filho mais velho: sabes onde está a minha campainha? Sim, papai, ei-la, e apontou para o lugar onde eu a pusera. Pronunciando essas palavras, ergueu os olhos e continuou: não, não está mais aí, porém ainda há pouco estava. Como é isso? Alguém veio buscá-la? Não, disse ele, ninguém entrou aqui. E sei que aí se achava, porque, quando nos fizeste vir para cá, o menor dos meus 2 filhos, começou a tocá-la com tanta força que não pude estudar as minhas lições, e por isso lhe disse que parasse. Confirmou o fato, e acrescentou que havia posto a campainha no lugar onde a achara. Vemos, pois, que os espíritos precisaram fazer passar essa campainha através da parede, a fim de levá-la da biblioteca para a sala de jantar. O fenômeno não pode ser compreendido senão pela suposição de poder a matéria passar através da matéria, o que não é impossível, quando vemos a água, sob uma pressão violenta, filtrar-se pelos poros de uma esfera de ouro, ou o hidrogênio passar pelas paredes de um tubo de ferro sujeito a temperatura elevadíssima, e, mais usualmente, o petróleo atravessar a porcelana. O que é estranho, no nosso caso, é a desagregação e a reconstituição da campainha, sem que esta se avariasse. Eis uma outra narrativa do mesmo ilustre químico, que, de alguma sorte,
põe em evidência o fato da desagregação. O segundo caso que vou narrar realizou-se em plena luz, num domingo à tarde, em presença do Sr. Homem e de alguns membros da minha família. Minha mulher e eu tínhamos passado o dia no campo e daí trazido algumas flores. Chegados à casa, entregamo-las a uma criada para que as pusesse dentro d'água. O Sr. Homem chegou pouco depois e todos reunimos-nos na sala de jantar. Quando estávamos assentados, a criada trouxe as flores que havia acomodado num vaso, coloquei-o no centro da mesa, cuja coberta havia sido retirada. Era a primeira vez que o Sr. Homem via essas flores. Depois de termos obtido muitas manifestações, a conversação veio a cair sobre certos fatos que só podiam ser explicados admitindo-se a passagem real da matéria através de uma substância sólida. A este respeito, veio alfabeticamente a seguinte comunicação: é impossível a matéria passar através da matéria, mas vamos mostrar-vos o que podemos fazer. Esperamos em silêncio. Bem depressa descobrimos uma aparição luminosa pairando sobre o ramalhete de flores, depois, à vista de todos, uma haste de erva da China, de 15 polegadas de comprimento, que adornava o centro do ramalhete, elevou-se lentamente do meio das outras flores e, depois, desceu até a mesa, pela frente do vaso, entre este e o Sr. Homem. Chegando à mesa, a haste não se deteve aí, passando-lhe através, como foi observado por todos. Depois da desaparição da erva, minha mulher, que estava sentada ao lado do Sr. Homem, viu, entre ela e o médium, uma mão vindo debaixo da mesa e empunhando a planta, com a qual lhe bateu no ombro, por 2 ou 3 vezes, fazendo um ruído que todos ouviram, e, em seguida, depois de largá-la no chão, desapareceu. Só 2 pessoas viram essa mão, mas todos os assistentes observaram o movimento da planta. Enquanto isso sucedia, todos puderam ver as mãos do Sr. Homem tranquilamente pousadas na mesa. O lugar onde a planta desapareceu estava a 18 polegadas de suas mãos. A mesa era de dobradiça, deixando entre as 2 partes uma estreita fenda. Foi através dessa fenda que a planta passou. Tirei a medida, e vi que ela tinha apenas a largura de 1/8 de polegada. A planta possuía um diâmetro muito maior e não podia passar através dessa fenda sem se quebrar, e, no entanto, todos a viram por aí se introduzir sem dificuldade e docemente. Examinando-a, depois, não encontramos nela o menor sinal de compressão. A afirmativa desse espírito, sobre a desagregação da matéria, não nos parece absolutamente exata, pois as experiências de Zollner provam que, em realidade, opera-se desagregação. As experiências de Zollner. Uma experiência verdadeiramente concludente foi a deste notável homem de ciência. Em uma corda lisa, cujas extremidades estavam fixas, lacradas e marcadas sobre a mesa, com o sinete do Sr. Zollner, formaram-se alguns nós, minutos depois da imposição das mãos de Slade, conservando-se intactos os selos. Em seguida, 2 tiras de couro, juntas somente pelas extremidades e, igualmente, lacradas, também se achavam ligadas uma à outra quando o Sr. Zollner daí retirou as mãos. Eu tinha as mãos pousadas nas tiras de couro, diz o Sr. Zollner. Slade, que se achava à minha esquerda, colocou sua mão direita sobre as minhas. Findos alguns minutos, senti um movimento das tiras sobre as minhas mãos. 3 pancadas fizeram-se ouvir na mesa e, quando retirei as minhas mãos, as 2 tiras de couro estavam amarradas uma à outra. O sábio alemão fez variar a experiência, tomou 2 anéis de madeira, torneados, feitos cada um de uma só peça, com um diâmetro de 74 milímetros, prendeu-os nas extremidades de uma corda de violão, fixou o centro desta na mesa, com lacre marcado com o seu sinete, e deixou-as pender aos lados da mesa. Seu desejo era ver se os anéis se entrelaçavam. Em seguida, assentou-se com Slade, colocando suas 2 mãos sobre a corda selada. Perto deles estava uma mesa pequena, de uma só perna, terminada por 3 pés. Depois de alguns minutos de espera, escreve ele, ouvimos, na pequena mesa redonda colocada diante de nós,
um ruído semelhante ao que produziriam duas peças de madeira batendo uma contra a outra. Levantamo-nos para nos certificarmos do que era e, com grande assombro, achamos os dois anéis de madeira, que cerca de 6 minutos antes estavam presos à corda de violão, enfiados na perna da mesa em perfeito estado. Assim, acrescenta o Sr. Zollner, a experiência que eu projetava não deu o resultado previsto. Os anéis não se entrelaçaram, mas, em vez disso, foram transportados da corda de violão para a perna da mesa. Experiências de Wallace, os transportes. Vimos a campainha do Sr. Crocker ser transportada de uma sala para outra. Se essa campainha não lhe pertencesse, se ela tivesse vindo de uma casa vizinha, teríamos aí o que chamamos um fenômeno de transporte. Eis um fato garantido pelo Sr. Wallace 45. O que há de mais notável na mediunidade da senhorita Nichol, hoje Sra. Guppy, é o transporte de flores e frutos para um quarto fechado. A primeira vez que esse fato se deu foi em minha casa, na época em que suas faculdades estavam ainda pouco desenvolvidas. Todos os assistentes eram meus amigos íntimos. A médium tinha vindo para a ceia, estávamos em pleno inverno e, antes que as flores aparecessem, ela tinha ficado conosco durante 4 horas em um quarto muito quente e iluminado a gás. O certo é que, sobre uma mesa nua, em pequeno compartimento, fechado e escuro, a sala vizinha e o corredor estavam bem iluminados. Apareceu uma quantidade de flores que não se achavam aí quando apagamos o gás, alguns minutos antes. Eram anêmonas, tulipas, crisântemos, primaveras da China e muitas espécies de feitos. Todas pareciam ter sido colhidas de fresco e estavam cobertas de fino orvalho. Nenhuma pétala estava quebrada ou machucada, nenhuma das mais delicadas pontas dos feitos se achava afetada. Sequei e conservei tudo, juntamente com o atestado que obtive dos assistentes, garantindo não haverem eles, de modo algum, contribuído, tanto quanto podiam sabê-lo, para o aparecimento das flores. Acreditei, então, e ainda acredito, que era absolutamente impossível a senhorita Nichol conservá-las ocultas por tanto tempo, tão perfeitas e, mais que tudo, tê-las coberto inteiramente de tão bela camada de orvalho, igual à que se produz no exterior de um copo, quando, em um dia quente, ele está cheio de água gelada. A competência particular de Alfred Wallace torna essa observação uma das mais preciosas, porque é difícil que uma jovem senhora, nas condições indicadas, tenha podido iludir o sagaz e ilustre naturalista. Prossigamos. Fenômenos semelhantes operaram-se centenas de vezes, em muitas casas e em condições variadas. Quase sempre as flores amontoavam-se em quantidades sobre as mesas. Em outras ocasiões, foram trazidos os frutos e as flores especiais que haviam sido pedidos. Um amigo meu solicitou uma vez um girassol, e uma dessas flores, alta, de 6 pés, caiu sobre a mesa, com as raízes envoltas em sólida massa de terra. Uma das provas mais importantes realizou-se em Florença, na presença do Sr. F. Adolphus Trollope, da senhorita Blagden e do coronel Harvey. A sala foi examinada pelos cavalheiros. A senhora Guppy foi despida e de novo vestida pela senhora Trollope, que examinou cada uma das peças do seu vestuário, e, em seguida, o senhor e a senhora Guppy foram solidamente amarrados em torno da mesa. Depois de 10 minutos, todos declararam que sentiam o aroma de flores e, quando se acendeu uma vela, viu-se que os braços da senhora Guppy e do senhor Trollope estavam cobertos dos junquilhos que inundavam a sala com seu perfume. Os senhores Guppy e Trollope narram esse fato em termos substancialmente idênticos. Relatório da Sociedade Dialética de Londres, sobre o espiritualismo. Aparições luminosas. Estando confirmado o princípio de poderem os espíritos manipular a matéria viva sem destruí-la, mostremos o que eles podem fazer sobre si mesmos. Voltemos ao Sr. Crookes, que assim resume as suas observações. Essas manifestações, por serem algo fracas, exigem, geralmente, que a sala não esteja iluminada. Pouca necessidade tenho de lembrar aos meus leitores que, em tais condições, adotei todas as precauções convenientes para evitar que me iludissem,
pois empreguei óleo fosforado e outros meios. Ainda mais, muitas dessas aparições luminosas eram de tal natureza que não consegui imitá-las por meios artificiais. Ainda temos um testemunho importante vindo desse notável físico, a quem devemos a descoberta da matéria radiante, pois que ele se entregou a longas e rigorosas experiências sobre todos os gêneros de luzes devidas aos eflúvios elétricos e à fosforescência. Nas condições próprias para o mais rigoroso exame, viu um corpo sólido, luminoso por si mesmo, e mais ou menos da grandeza e da forma de um ovo de perua, flutuar silenciosamente pela sala, elevar-se mais alto do que teria podido fazê-lo qualquer dos assistentes colocando-se nas pontas dos pés, e, depois, descer lentamente até o chão. Esse objeto conservou-se visível por mais de 10 minutos e, antes de desaparecer, deu 3 pancadas na mesa, com um ruído semelhante ao que produziria um corpo sólido e duro. Durante esse tempo, o médium esteve assentado em uma espreguiçadeira e parecia totalmente insensível. Vi pontos luminosos saírem de lugares diferentes e pousarem sobre a cabeça de diversas pessoas. Obtive, a pedido meu, relâmpagos de luz brilhante, produzidos diante do meu rosto e no número de vezes por mim fixado. Vi faíscas saltarem da mesa até ao teto, e depois caírem na mesa com um ruído muito distinto. Mantive uma conversação alfabética por meio de relâmpagos luminosos, produzidos no ar diante de mim, e por entre os quais eu passava a minha mão. Vi uma nuvem luminosa flutuar sobre um quadro. Sempre nas condições apropriadas ao mais rigoroso exame, aconteceu, por mais de uma vez, que um corpo sólido, fosforescente e cristalino, fosse colocado em minha mão por outra mão que não pertencia a nenhum dos assistentes. Em plena luz, vi uma nuvem luminosa pairar sobre uma heliotrópia colocada em uma mesa ao nosso lado, quebrar-lhe um raminho e oferecê-lo a uma dama, e, em outras ocasiões, vi uma nuvem semelhante condensar-se sob as nossas vistas, tomando a forma de mão, e transportar pequenos objetos. Isso, porém, pertence à classe dos fenômenos seguintes. Aparições de mãos luminosas por si mesmas, ou visíveis à luz ordinária. Muitas vezes sentimos o contato de mãos durante as sessões em escuridão ou em condições de não se poder vê-las. Raramente tenho visto essas mãos. Não darei exemplos dos casos em que o fenômeno se produziu na obscuridade, mas escolherei simplesmente alguns dos casos numerosos em que essas mãos foram vistas em plena luz. Uma pequena mão, de forma muito bela, elevou-se de uma mesa da sala de jantar e deu-me uma flor. Apareceu e desapareceu por 3 vezes, dando-me toda a facilidade de convencer-me de que ela era tão real quanto a minha própria mão. Isso se passou em plena luz, na minha própria sala, quando os pés e as mãos do médium estavam seguros por mim. Em outra ocasião, mão e braço pequenos, semelhantes aos de uma criança, apareceram movendo-se sobre uma dama que estava sentada perto de mim. Depois, dirigindo-se para mim, bateram-me no ombro e, por muitas vezes, puxaram-me pela sobrecasaca. Um dedo e um polegar foram vistos arrancando as pétalas de uma flor que se achava no peito do senhor homem, e depositando-as diante das muitas pessoas ali presentes. Muitas vezes, eu e outras pessoas vimos certa mão calcando as teclas de um harmônio, ao mesmo tempo em que observávamos estarem as 2 mãos do médium seguras por aqueles que se achavam perto. As mãos e os dedos da aparição nem sempre me pareceram sólidos e vivos. Algumas vezes, convém dizê-lo, guardavam, antes, a aparência de uma nuvem, condensada parcialmente sob a forma de mão. Nem todos os presentes viam isso igualmente bem. Por exemplo, move-se uma flor ou algum outro pequeno objeto, um dos assistentes verá um vapor luminoso pairar acima, outro descobrirá a mão de aparência nebulosa, ao passo que outros não notarão mais que o movimento do objeto. Vi, por mais de uma vez, um objeto mover-se, depois uma nuvem luminosa envolvê-lo e, finalmente, a nuvem condensar-se, tomar uma forma e transformar-se em mão perfeita. Nesse momento, todas as pessoas presentes podiam vê-la. Essa mão nem sempre é uma simples forma, pois, às vezes, parece perfeitamente animada e muito graciosa,
Os dedos movem-se e a carne parece ser tão humana quanto a das pessoas presentes. No punho ou no braço, torna-se vaporosa e perde-se em uma nuvem luminosa. Ao tato, essas mãos, em certas ocasiões, parecem frias como gelo e mortas, outras vezes, pareceram quentes e vivas, e apertaram a minha própria com a firme pressão de um velho amigo. Conservei uma dessas mãos na minha, bem resolvido a não deixá-la escapar. Nenhuma tentativa e nenhum esforço foram feitos para que eu a soltasse, mas, aos poucos, ela pareceu dissolver-se em vapor e, assim, desembaraçou-se de mim. Verificaremos daqui a pouco que é desse mesmo modo que as mãos desapareceram dos moldes da parafina, onde deixaram um testemunho da sua existência momentânea. Eis-nos longe das hipóteses do automatismo ou da segunda personalidade. Aqui, não há meio de negar os espíritos. Mas os cépticos não se embaraçam com tão pouco, não podendo contestar os fatos nem atribuí-los ao embuste, procuraram explicá-los pela alucinação. O Sr. Crookes e os seus companheiros serão por isso alucinados? Sim, respondem perturbavelmente aqueles que nada viram, nada experimentaram, porém que, apesar da evidência, tudo negam. Sim, os que pretendem ter visto isso são os alucinados. Paciência, entretanto, vamos mostrar-lhes que o fato é positivo, pois deixa traços materiais da sua realidade. Enquanto não damos essa prova decisiva, eis algumas experiências provando que os fantasmas não existem somente na imaginação das pessoas crédulas. Formas e figuras de fantasmas. Esses fenômenos são os mais raros de todos os que testemunhei. As condições necessárias para sua apresentação parecem ser tão delicadas, e para contrariar a sua manifestação é preciso tão pouca coisa, que só tive raras ocasiões de vê-los em condições de exame satisfatórias. Mencionarei 2 desses casos. Ao declinado dia, durante uma sessão do Sr. Homem em minha casa, vi agitarem-se as cortinas de uma janela, distante cerca de 8 pés do Sr. Homem. Uma forma sombria, obscura, semi-transparente, semelhante a uma forma humana, foi observada por todos os assistentes perto da janela, em pé, e essa forma agitava a cortina com a mão. Enquanto a examinávamos, ela esvaiu-se e as cortinas cessaram de mover. O caso seguinte é ainda mais importante. Nele, como no precedente, o médium foi o Sr. Homem. Uma forma de fantasma avançou do fundo da sala, foi buscar um harmonium e, depois, deslizou pela frente de todos, tocando o instrumento. Essa forma foi visível para todas as pessoas presentes, ao mesmo tempo em que era visto o Sr. Homem. O fantasma aproximou-se de uma dama que se achava sentada a alguma distância dos outros assistentes. Esta deu um pequeno grito, depois, a sombra desapareceu. Nessas 2 narrativas, todos os assistentes veem o espírito, que está assaz materializado para agitar cortinas, mover e tocar o harmonium. Se aí se operou uma alucinação, é preciso confessar que esta é bem complicada. Se tais fatos não se passassem no século XIX, no gabinete de um sábio, crer-se-ia estar diante de uma lenda. Os homens da época atual são pouco inclinados ao maravilhoso, e, por isso, vamos ver as precauções que foram adotadas para se certificarem de que as aparições não eram simples ilusões do espírito, e, sim, realidades objetivas, autênticas e inegáveis. As materializações. Chamamos materialização ao fenômeno pelo qual um espírito se mostra com um corpo físico, tendo todas as aparências da vida normal. O seguinte narrativa foi publicada pelo Sr. Crookes em diferentes jornais espiritualistas, em 1874. Se transcrevemos constantemente os escritos do grande químico, não é por falta de documentos, pois as revistas espíritas contêm grande número de bons testemunhos, mas, sim, para que o leitor fique bem convencido de que os fatos citados foram observados com todo o método e rigor que os sábios empregam em suas investigações. Em resposta às acusações de fraude feitas contra a médium, uma jovem de 15 anos, chamada Florence Cook, o Sr. Crookes deu publicidade às suas experiências,
e por estas se vê que a tal respeito não pode haver a menor suspeita. Damos, antes de tudo, uma ideia geral dessas sessões. Os assistentes, assentados em círculo, formam uma cadeia, isto é, dão-se mutuamente as mãos. A luz, muito fraca, não permite ler, mas é suficiente para que os experimentadores se vejam uns aos outros. A médium, as mais das vezes, acha-se separada da sala da reunião por um biombo ou por cortinas. Em outras ocasiões, a médium fica em um canto da sala, separado apenas por uma cortina. Se o biombo empregado, fica entendido que não dispõe de outra saída senão pela sala, onde se acham os assistentes. Quando a médium está em êxtase, no fim de um tempo mais ou menos longo vê-se a cortina agitar-se e dar passagem a uma forma de homem ou de mulher, que vem passear pela frente de todos, conversar com os assistentes, fazer-se, muitas vezes, reconhecer por um deles, voltar, depois, para junto da médium e, finalmente, desaparecer. É bem certo que esse compartimento especial para médium, essa semi-obscuridade são condições que se prestam perfeitamente a uma legítima suspeita, visto a estranheza dos fatos produzidos, mas vamos ver que um homem frio, metódico, como o Sr. Crookes, sabe, por experiência, abrigar-se de toda fraude. Escutemos o que ele diz. O local. As experiências realizaram-se em minha casa. A minha biblioteca, que serviu de gabinete escuro, tinha duas meias portas dando para o laboratório. Uma dessas portas foi retirada dos gonzos e, em seu lugar, suspendeu-se uma cortina, para permitir que Cati, o espírito materializado, entrasse e saísse facilmente. Preparei e dispus a minha biblioteca, assim como esse gabinete escuro, e, segundo o costume, a senhorita Cook, depois de jantar e conversar conosco por algum tempo, dirigia-se para o gabinete e, a seu pedido, eu fechava a segunda porta à chave, guardando esta comigo durante a sessão. Então, abaixava-se o gás e deixava-se a senhorita Cook na obscuridade. Entrando no gabinete, ela estendia-se no chão, com a cabeça num travesseiro, e caía bem depressa em letargia. A médium, durante estes 6 últimos meses, a senhorita Cook fez-me numerosas visitas, permanecendo, muitas vezes, uma semana inteira em minha casa. Não trazia consigo senão um pequeno saco de viagem, sem chave. Durante o dia, estava constantemente em minha companhia, na de minha mulher ou na de algum outro membro da minha família e, como não dormisse em quarto separado do de minha mulher, faltava-lhe absolutamente a ocasião de preparar alguma coisa, mesmo de caráter menos perfeito, que a habilitasse a desempenhar o papel de Katia King. A convicção do Sr. Crookes sobre a sinceridade da médium e sobre a impossibilidade de a senhorita Cook simular alguma coisa do que foi por si verificado mostra-se nas linhas seguintes. A médium aceitou e submeteu-se com a melhor boa vontade a todas as provas que propus. Sua palavra é franca e vai direto ao fim a que se propõe. Nunca lhe notei coisa alguma que manifestasse a mais ligeira aparência do desejo de enganar. Realmente, não creio que ela pudesse planejar uma fraude e levá-la ao fim desejado. Caso o tentasse, seria prontamente descoberta, porque tal um modo de proceder é inteiramente contrário à sua natureza. Quanto a imaginar-se que uma inocente colegial de 15 anos fosse capaz de conceber e pôr em prática, durante 3 anos, tão gigantesca impostura, sujeitando-se, durante todo esse tempo, às condições que se exigiu, consentindo nas mais minuciosas inspeções, em ser examinada a todo momento, antes e depois das sessões, e que obtivesse ainda maior êxito na minha casa que na de seus pais, sabendo que aqui vinha expressamente para sujeitar-se a rigorosos exames científicos. Quanto a imaginar-se, digo, que a Katia King aparecida nos 3 últimos anos foi obra de uma impostura é violentar mais a razão e o bom senso do que acreditar que ela seja, realmente, o que afirma ser. Como era esse espírito que, durante 3 anos, se mostrou em inumeráveis circunstâncias. Katia, a fotografia é tão impotente para pintar a beleza perfeita do rosto de Katia como as palavras o são para descrever o encanto das suas maneiras. A fotografia pode,
É certo, dar um desenho dos seus traços, mas, como poderia reproduzir a pureza admirável de sua tez ou a expressão variada de suas feições, ora veladas pela tristeza, quando contava algum acontecimento desagradável da sua vida passada, ora sorrindo com toda a inocência de uma jovem, quando reunia em torno de si meus filhos e divertia-os, contando-lhes episódios de suas aventuras na Índia. Mas, essa Katia era uma aparência, uma sombra animada, um reflexo vivo e pensante. Eis o que escreveu o Sr. Crookes no dia imediato ao de uma sessão efetuada em Hackney. Jamais Katia se mostrou com toda a perfeição. Durante cerca de 2 horas, ela passeou na sala, conversando familiarmente com as pessoas presentes. Muitas vezes, tomou-me o braço, caminhando, e a impressão produzida em mim era de achar-se ao meu lado uma mulher viva, não um visitante do outro mundo. Essa impressão foi tão forte, que a tentação de repetir uma recente e curiosa experiência tornou-se para mim quase irresistível. Pensando, portanto, que, se na minha presença não se achava um espírito, pelo menos estava uma dama, pedi-lhe a permissão de tomá-la em meus braços, a fim de fazer o exame que um audaz experimentador tinha recentemente insinuado. Sendo essa permissão graciosamente concedida, procedi convenientemente. Comentar circunstâncias o faria qualquer homem de boa educação. O Sr. Volkmann, esse experimentador, folgará em saber que posso corroborar a sua asserção de que o fantasma, que, aliás, não fez resistência alguma, era tão material quanto a senhorita Cook. Essa Katia não podia ser a senhorita Cook disfarçada, pelo seguinte motivo. Como Katia dissesse que era capaz de mostrar-se ao mesmo tempo que a senhorita Cook, abaixei o gás e, depois, com a minha lâmpada de óleo fosforado, penetrei no gabinete onde estava a médium. Previamente, porém, eu havia convidado um dos meus amigos, taquígrafo hábil, para tomar nota de toda a observação que eu fizesse enquanto me achasse no gabinete, pois, conhecendo o valor das primeiras impressões, não queria confiá-las somente à minha memória. Suas notas estão, neste momento, diante de mim. Entrei no gabinete com precaução, estava escuro, e foi tateando que encontrei a senhorita Cook. Ela estava encolhida no chão. Ajoelhando-me, deixei penetrar ar na minha lâmpada e, à sua claridade, vi essa jovem, vestida de veludo negro, como se achava no começo da sessão, e com toda a aparência de completa insensibilidade. Não se moveu quando lhe tomei a mão, aproximando a lâmpada do seu rosto, e continuou a respirar calmamente. Erguendo eu a lâmpada, olhei em torno de mim, e vi Katia de pé, perto e por trás da senhorita Cook. Suas roupas eram brancas e flutuantes, como tínhamos visto durante a sessão. Segurando na minha uma das mãos da senhorita Cook, e ajoelhando-me ainda, fiz subir e descer a lâmpada, tanto para clarear a figura inteira de Katia como para convencer-me plenamente de que eu via realmente a verdadeira Katia, que alguns minutos antes apertara em meus braços, e não a criação fantástica de um cérebro enfermo. Ela não falou, mas moveu a cabeça para se fazer reconhecer. Por 3 vezes, examinei cuidadosamente a senhorita Cook ali deitada, para certificar-me de que a mão que eu segurava era de uma mulher viva, e, por outras tantas vezes, voltei a lâmpada para Katia a fim de examiná-la com firme atenção, até perder qualquer dúvida a seu respeito. Afinal, a senhorita Cook fez um ligeiro movimento, e logo Katia, por um sinal, deu-me a entender que me afastasse. Retirei-me para outra parte do gabinete e cessei, então, de ver Katia, porém só fui embora quando a senhorita Cook despertou e depois que 2 dos assistentes aí penetraram com luzes. Dirão ainda os obstinados incrédulos, eis uma alucinação de todos os sentidos, experimentada pelo Sr. Crookes. Para destruir este último argumento, é necessário falarmos da fotografia dessa aparição, pois ninguém suporá, como cremos, que uma placa sensível possa ficar alucinada. É isso um testemunho ininteligente, mas irrecusável. Essa prova absoluta foi obtida grande número de vezes. Tendo eu tomado parte muito ativa nas últimas sessões da senhorita Cook e obtido numerosas fotografias de Katia King,
a luz elétrica. Julguei que a publicação de alguns pormenores seria interessante para os espiritualistas. Durante a semana que precedeu a partida de Katy, o espírito havia anunciado que a sua missão estava terminada. Ela deu sessões em minha casa quase todas as noites, a fim de me permitir fotografá-la à luz artificial. 5 aparelhos completos de fotografia foram, portanto, preparados. Compunham-se de 5 máquinas, sendo uma do tamanho de chapa inteira, uma de meia chapa, uma de 1/4 de chapa, e as outras 2 eram estereoscópicas binoculares, devendo todas ser dirigidas ao mesmo tempo para Katy, cada vez que ela tomasse posição para ser fotografada. 5 banhos sensibilizadores e fixadores foram empregados, e muitas placas limpas e dispostas para servir, a fim de não haver hesitação nem demora durante as operações fotográficas, que eu mesmo executei com um ajudante. Estando os meus amigos assentados no laboratório, diante da cortina, as objetivas foram colocadas um pouco atrás deles, prestes a fotografar Katy quando ela saísse, e mesmo no interior do gabinete, cada vez que se levantasse a cortina. Em cada noite, houve 4 ou 5 exposições de chapas nas 5 câmaras, pelo que nos dava o máximo de 15 provas por sessão. Algumas se inutilizaram na revelação, outras na regulagem da luz. Apesar de tudo, tenho 44 negativos, uns medíocres, alguns nem bons nem maus, outros, porém, excelentes. Frequentemente, levantei um pedaço da cortina, quando Katy se achava perto dela. As 7 ou 8 pessoas que estavam no laboratório podiam ver, ao mesmo tempo, a senhorita Kwok e Katy, ao pleno brilho da luz elétrica. Não podíamos, então, ver o rosto da médium, por causa do chale com que Katy cobriu a fim de impedir que a luz incomodasse, mas, descobrindo suas mãos e seus pés, vimos que a médium estorcia-se penosamente sob os raios dessa luz intensa e, de quando em vez, ouvíamos suas queixas. Obtive uma prova de Katy e de sua médium fotografadas juntamente, mas Katy está colocada diante da cabeça da senhorita Kwok. Acreditamos não mais ser possível a dúvida. Katy e Kwok são, positivamente, 2 personalidades distintas, e a objeção de embuste ou de alucinação coletiva, atingindo o Sr. Kwok e os demais assistentes, deve ser reprimida. Existe realmente um espírito que aparece e desaparece, mas nada prova ainda, dizem os cépticos, que ele seja um habitante do outro mundo. Com efeito, sabemos, agora, de um modo quase certo, que o indivíduo humano pode desdobrar-se, e que, enquanto seu corpo está em determinado lugar, pode-se constatar a presença do seu duplo em outro lugar, às vezes muito distante do primeiro. As atas da Society for Psychical Research mencionam o grande número de casos pelos quais se vê que esses duplos de pessoas vivas falam, deslocam objetos materiais, podendo-se mesmo admitir que eles têm uma existência objetiva. Apliquemos essas observações à senhorita Kwok. Quem nos diz que Katy King não seja simples desdobramento da senhorita Kwok? Deixemos ainda a palavra aos fatos. Eles vão destruir esta última objeção, supremo recurso dos negadores. Uma das fotografias mais interessantes é aquela em que me acho de pé, ao lado de Katy. Ela tem seu pé descalço pousado num ponto do soalho. Fiz depois a senhorita Kwok vestir-se como Katy. Ela e eu nos colocamos exatamente na mesma posição e fomos fotografados pelas mesmas objetivas, colocados como na anterior experiência e iluminados pela mesma luz. Quando os 2 retratos foram comparados, as 2 fotografias coincidiram exatamente quanto às dimensões, etc., mas a de Katy excedia a da senhorita Kwok, na altura da cabeça. Junto desta, Katy parece uma mulher gorda. Em muitas provas, o tamanho do seu rosto e a grossura do seu corpo diferenciam-na da médium, fazendo também notar muitas outras dessemelhanças. Vi Katy recentemente, de um modo tão nítido, quando era iluminada pela luz elétrica, que se me torna possível acrescentar mais algumas notas quanto às diferenças que, num precedente artigo, estabeleci como existentes entre ela e sua médium. Tenho a mais absoluta certeza de que a senhorita Kwok e Katy são 2 individualidades distintas,
ao menos no que se refere aos seus corpos. Pequenos sinais que existem no rosto da senhorita Kwok não aparecem no de Katy. Os cabelos da primeira são de um castanho escuro, aproximando-se ao negro, uma mecha dos cabelos de Katy, que eu tenho à vista, e que, com a sua permissão, cortei de suas bastas tranças, depois de acompanhá-las com meus dedos até o alto de sua cabeça, a fim de certificar-me de que aí tinham nascido, é de um belo castanho dourado. Certa noite, contei as pulsações de Katy. Seu pulso batia regularmente 75 pulsações, ao passo que o da senhorita Kwok, poucos instantes depois, atingia 90, seu número habitual. Apoiando meu ouvido no peito de Katy, pude perceber-lhe as pancadas do coração, mais regulares que as do da senhorita Kwok, como esta me permitiu observar depois da sessão. Experimentados do mesmo modo, os pulmões de Katy mostraram-se mais sãos que os da sua médium, que então se estava tratando de forte defluxo. Verificou-se, em todos os casos de telepatia, que a aparição reproduz absolutamente a forma do corpo e as feições daquele que produz esse fenômeno. É esse um característico nunca desmentido de tais fatos. Entretanto, vemos que Katy difere notavelmente da senhorita Kwok, tanto no talhe, quanto no rosto e nos caracteres fisiológicos. Logo, Katy e a senhorita Kwok são duas personalidades diferentes, tanto física como psiquicamente. Uma última citação vai estabelecer sobre esse ponto uma convicção absoluta. Tendo terminado suas instruções, Katy convidou-me a entrar com ela no gabinete e permitiu que aí me conservasse até o fim. Em seguida, tendo levantado a cortina, conversou comigo durante algum tempo e, depois, atravessou a sala para ir ter com a senhorita Kwok, que jazia inanimada no chão. Inclinando-se sobre ela, tocou-a e disse-lhe: "Desperta, Florence, desperta. É preciso que eu te deixe." A senhorita Kwok acordou, banhada em lágrimas, e suplicou a Katy que se demorasse ainda algum tempo. "Minha cara, não posso fazê-lo. Minha missão está cumprida. Que Deus te abençoe", respondeu Katy, e continuou a falar com a senhorita Kwok. Durante alguns minutos, elas conversaram, até que as lágrimas da senhorita Kwok impediram-na de falar. Segundo as instruções de Katy, avancei para amparar a senhorita Kwok, que ia caindo no chão, soluçando convulsamente. Olhei, então, ao redor de mim, mas Katy e o seu vestido branco haviam desaparecido. Logo que a senhorita Kwok se acalmou, trouxeram uma luz e eu a conduzi para fora do gabinete. Não mais pode haver dúvida de que a senhorita Kwok conversou, acordada, com Katy e o Sr. Crocus. São três personalidades bem distintas, em três corpos diferentes. A existência dos espíritos está irrefutavelmente estabelecida. É tão real esse fato que os sábios que empreenderam explicar o fenômeno espírita, sem recurso à intervenção dos desencarnados, nunca ousaram tocar nesses notáveis trabalhos. Neles, é impossível negar-se a incomparável competência do observador, sua lógica rigorosa, seu espírito frio e imparcial. Nessas experiências tão pormenorizadas, tão bem dirigidas, sente-se a mão de um homem que vai em busca do desconhecido, sem hesitação, mas rodeando-se de todas as precauções possíveis. É o mesmo investigador do começo ao fim, não entusiasta do fenômeno maravilhoso, mas resolvido a fazer conhecer todas as suas fases, por mais inverossímeis que pareçam aos seus doutos colegas. Seus trabalhos são para nós, espíritas, um apoio inabalável, um refúgio seguro contra todos os sofismas dos que, não tendo experimentado por si mesmos e não conhecendo senão pequeno número de fatos, pronunciam, ex cátedra, que o espiritismo não é mais que um disparate. Deixemos esses retardatários e continuemos a nossa exposição. Um outro caso. Já dissemos que existem muitas outras experiências assaz rigorosas e que as deixávamos em silêncio para ceder a palavra ao mestre em tal assunto. Vamos, entretanto, abrir uma exceção em favor de uma narrativa aparecida no Lied, e que também se encontra na obra Cherchons, do Sr. Gardi. Veremos, nessa experiência, pormenores curiosos sobre o modo pelo qual se forma a aparição.
Esta narrativa está confirmada pelo Sr. Chon, que viu sessões absolutamente semelhantes. Temos, pois, uma boa garantia científica a respeito da sua exatidão. O Sr. J. H. Meitner descreve, de um modo muito circunstanciado, uma materialização operada em sua presença. Eis como ele se exprime. Revendo os meus velhos documentos, encontrei o seguinte fato, ocorrido em 11 de fevereiro de